Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluias. Hoje, dia 7 de março, um dia muito abençoado, e dando graças a Deus, porque tem chovido, ainda é necessário mais chuva, mas Deus há de suprir as nossas necessidades, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas uma vez então, estamos aqui, através da internet, através do YouTube também, na internet, Facebook, página Francisco Lucas, e pelo YouTube, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Pastor Francisco Lucas. Aleluias. Uma alegria muito grande, um prazer muito grande compartilhar com você a palavra de Deus. Um abraço carinhoso a todos vocês que têm assistido mensagens abençoadas da parte de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe, que você seja enriquecido cada vez mais pela maravilhosa, soberana, poderosa palavra de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Estou aqui na minha frente com o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 20, 21, aleluias, e até o 25, glória a Deus. E aqui há muitas coisas importantíssimas da parte de Deus, e eu te aconselho a você ler esse texto com muita calma, ler esse texto não somente com a mente, mas principalmente com o Espírito. Aleluia! No Espírito e em Espírito. No Espírito e em Espírito. Glória a Deus. Para que possamos compreender de uma dimensão espiritual e não só mental. Aleluia! Glória a Deus. Muito bem. Eu passo a ler então essa mensagem, e aquilo que Deus quiser falar conosco, amém? Quem sabe até no versículo, mas Deus está no comando de tudo, amém? Diz assim, versículo 13 em diante: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Glória a Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aleluias! Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimentos que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados de semente corruptível, mas de incorruptível. Aleluias, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Oh meu Deus! A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia! Glória a Deus! Estou encerrando então esse texto, e a chuva, quando encerrei a primeira letra, aleluia, a chuva começou a cair fortemente. Louvado seja o nome do Senhor. A coincidência será ou o sinal de Deus? Amém? Que Deus quer derramar abundante chuva de bênçãos, de vida, de alegria, de paz e, acima de tudo, de espiritualidade, consciência espiritual em cada um de nós. Já encerrou de novo a chuva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amado. Aleluias. A primeira coisa que nós vimos aqui, nessa palavra, é cingir o vosso entendimento e sede sóbrios. Não podemos ser sóbrios sem o conhecimento da palavra de Deus. Nada pode acontecer em nossa vida, né, se a palavra de Deus não estiver presente. E essa palavra é a verdade. E ela vem da parte de Deus. Ela é declarada como a divina semente. Aleluias! Glória a Deus! A palavra é de Deus. Então, cingir o entendimento é conhecê-la cada vez mais. É atentar à palavra de Deus. Né? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e cumprires essa palavra. Bem-aventurado é todo aquele que ouve essa palavra e a pratica. Aleluias! Né? Onde você estiver, essa palavra de Deus, você será uma bênção. Não interessa se seja na cidade ou seja no campo, onde você estiver, Deus vai estar com você. Porque quando você obedece à palavra de Deus, quando você tem uma aliança com Deus, a promessa de Deus é essa, que Ele estará com você em todo o tempo. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu lembro a palavra de Deus para o rei Asa. Asa, se o teu coração estiver em mim, eu estarei sempre com você. Porém, se o teu coração não estiver em mim, eu não estarei com você. Deus presente em nossa vida só depende de nós e jamais de Deus. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei e estarei com você para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aleluias. A minha parte é atentar, a minha parte é desejar, a minha parte é me dispor a isso, é priorizar o reino. Essa é a minha parte, é ter uma posição espiritual bem definida. Essa é a minha parte. Eu tenho que resolver a minha vida espiritual. Agora, o realizar, querido, é de Deus. O querer e o realizar pertence a Deus. Então, a minha parte é uma e a de Deus é tudo. Se eu me rendo completamente a Ele, Ele me abraça por completo. Está nele o querer e o realizar. E a minha parte é cooperar, é contribuir, aleluia, é me esforçar naquilo que depende de mim. E Deus, então, estará completamente no comando e na frente de nossas vidas. Aleluias! Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias! Então, descanse no Senhor e espere nele. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, versículo 14, as paixões que tinhais anteriormente
na vossa ignorância. Veja bem, é uma nova vida, uma vida santa. Tem nada mais a ver com a velha vida em que nós vivíamos. Até porque espiritualmente, amado, nós pertencemos agora ao reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Antes, aleluias, como filhos da desobediência, vivíamos sem Deus e Satanás dominava sobre nós. Pertencíamos ao império das trevas, mas hoje nós somos inteiramente de Jesus. E na primeira carta de João está escrito que aquele que é de Deus, Satanás, não toca. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh meu Deus. Como filhos da obediência, nós somos filhos da obediência. Antes, quem dominava era o príncipe deste mundo, Satanás, e seu domínio, e seus espíritos, aleluia, seus demônios. Mas hoje, quem domina sobre nós é Jesus, o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que pagou o preço naquela cruz, pelos nossos pecados, pelo nosso resgate. Senhor significa dono, aleluia. Éramos escravos, estávamos condenados, o nosso destino era o inferno eternamente, estávamos nas garras do diabo, essa é a sua condição, mas Deus teve misericórdia de nós, enviou Jesus, e naquela cruz ele pisou na cabeça da serpente. E todo aquele que crê em Jesus, que se reconciliou com Deus, esse recebe da parte de Deus poder e autoridade, pela obra de Cristo, aleluia, de ser mais do que vencedor, de viver uma nova vida. Ele passa a ter poder no Espírito Santo para viver como filho de Deus, como um santo de Deus. Aí entramos então, não é a palavra de Deus, porque está escrito, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Oh meu Deus, aleluias. Mas tem duas coisas importantes aqui. Aleluias. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, tornai-vos, ele lança para nós. Nós é que temos que nos tornar santos. Como é que nos tornamos santos? Aqui entramos, então, numa questão muito séria. Aleluia. Em primeiro lugar, tendo aliança com Deus. Em segundo lugar, a partir daí, vivendo uma vida para Deus. Em terceiro lugar, obedecendo, buscando e obedecendo a palavra de Deus. Andando nesse caminho, andando no bom conselho da palavra de Deus e vivenciando de fato esta nova vida. Precisamos colocar o mundo para trás e olhar para frente, olhar para Jesus e segui-lo firmemente, fielmente a cada dia. Aleluias! Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos. Então é nós que temos que assumir essa identidade. Que identidade? Aqui entramos numa questão muito séria. De santos. Amém, amados? Agora, veja, se somos santos, e se Deus nos vê como santos, se estamos num processo de santificação, quem somos nós então? Parece que essa identidade está confusa, porque se ouve muito mais dizer que todos somos pecadores. Aleluias. Quer dizer, é preciso ter a compreensão da palavra e resolver isso. Você é pecador ou você é um santo de Deus? Aleluias. Então, muitas vezes isso comigo mexe muito, essa questão. Esse entendimento errado sobre isso. Porque, na verdade, amado, nós éramos pecadores. Porque éramos escravos do pecado. Por isso, a nossa identidade era pecadores. Vivíamos no pecado. Éramos escravos do pecado. Aleluias. Por isso, éramos pecadores. Agora, a palavra é éramos. E quando Deus fala
que nós devemos nos tornar santos, significa sair dessa condição. Né? Essa coisa de pecado, pecadores, não é? E vestir a identidade daquilo que nós somos agora em Cristo, uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, nós somos agora os santos de Deus e devemos vestir essa identidade e começar a andar como santo de Deus e não como pecadores. E muitas vezes parece, é o que dá a entender, que mesmo se convertendo, mesmo nascendo de novo, mesmo sendo agora filho de Deus, mesmo não é, agora entendendo pela palavra que Deus nos dá poder e autoridade para viver como filho, nós vivemos como pecadores. E parece, muitas vezes, que essa é uma boa justificativa. Eu não posso, eu não consigo. Mas essa é a condição de derrota. Aleluias! E nós não somos derrotados. Cristo venceu por nós naquela cruz. Nós somos nele mais do que vencedores. Se estamos ligados em Cristo de verdade, como ramo na videira, aleluias, nós iremos produzir frutos, e não somente isso. Essa ligadura eterna nos faz realmente que sejamos santos, porque a sua presença em nós nos santifica a cada dia. Glória a Deus, somos novas criaturas. Essa palavra tem um peso muito grande. Sede santo, porque eu sou santo. E essa palavra que diz, tornai-vos santos, significa que nós temos que assumir a nossa nova condição. Santos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, veja bem, com relação a isso, eu queria chegar nisso mais uma vez. Já coloquei algumas pregações, 3 mensagens, santos ou pecadores. Mas, mais uma vez, amado, trazer à memória a palavra que está no livro de João, aleluias, Evangelho de João, capítulo, quero ver aqui ligeirinho aqui, capítulo 7 ou 8, se não me engano, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus, aleluias. Então, capítulo 8 de João, se não me engano, eu não separei antes aqui, versículo 7, glória a Deus, eu hei de achá-lo, não é? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus, aleluias, graças a Deus. Versículos, muito bem, versículo 34 em diante, diz assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. Eu acho que esse texto mostra muito bem uma realidade que nós precisamos compreender e assumir. Aleluias. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E essa palavra, ela começa dizendo, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aleluia. Agora, a palavra que nós queremos está aqui, no 36. Quer dizer, nós somos escravos do pecado. Desculpe. Agora a palavra declara que aquele que está em Cristo, ele está numa nova realidade. Ela diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se somos escravos do pecado, significa que então em Cristo nós seremos livres do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. Aleluia. Então essa passagem, leia com calma ela. Vou ler mais uma vez, a verdade. Glória a Deus. Diz ali, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Você está ouvindo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Da ignorância. Aleluia. Da palavra de Deus. Quando nós entendemos isso aqui, seguindo então,
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Ignorância. Aleluias. E orgulho também. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que comete pecado é escravo do pecado. Comete pecado é escravo do pecado. É pecador. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a morte de Cristo, seu sangue precioso, ele nos torna livre, completamente livre, para viver uma nova vida com Jesus. Aleluia! Num padrão espiritual de liberdade, de alegria, gozo e paz do Espírito Santo. Apesar do mundo em que nós vivemos. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, ele fala sobre o quê, amado? É sobre o pecado. Nosso maior inimigo chama-se pecado, mas Cristo já o venceu na cruz do Calvário. E porque ele venceu o pecado, ele tira de Satanás toda a base para reinar naquele que crê em Jesus. Então Jesus é removido do império das trevas e vai habitar agora sob a autoridade de Cristo. E não somente isso, o próprio Jesus nos dá autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Aleluias? Muito bem, já é outro assunto. Vamos então para Romanos 6,14. Romanos 6,14. E ainda sobre isso, essa libertação. Amém, amados? Porque antes de ser libertos de Satanás, nós fomos libertos do pecado. Nós temos autoridade, em nome de Jesus, para vencer as tentações, para vencer o pecado e vivermos uma vida santa. Aleluia! Sede santo, como eu sou santo. Há outra palavra, se não me engano, em Filipenses, o Tessalonicense, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia! Agora eu quero entrar nesse processo aí. Seguir a paz e a santificação. O que é santificação? Nós temos um processo de santificação. Por quê? Porque a partir dessa aliança em Cristo pelo batismo, nós, então, iremos desenvolver a nossa espiritualidade. Nós nascemos, de novo para uma nova vida com Cristo, uma nova vida espiritual. Então entramos num processo de preparação, de transformação, de santificação. E isso até a vinda do Senhor, ou até o último dia de nossa vida. A partir dessa aliança, amado, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso dono. Ele nos comprou, nos resgatou. A partir daí, eu tenho que viver completamente sob a sua autoridade, sob o seu senhorio. Aqui está a diferença. Aleluia! Não sou mais desse mundo. Amém, amados? E se você ler Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, leia lá depois, você vai entender muito bem quem você é agora e o que está acontecendo na tua vida. E tem que acontecer. Seguir a paz, aleluias, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluias. Então precisamos também compreender essas coisas. 6, versículo 14. Aleluias. 6,14. Versículo 10. Vamos colocar o 10 aqui também. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Essa é a nossa condição. Eu acabei de falar sobre isso. Acabei a falar sobre isso. Pois quanto a ter morrido para este mundo, de uma vez para sempre morreu para o pecado, para os seus prazeres, para este mundo. Aleluia. Mas quanto a viver, vive completamente para Deus. Nessa realidade está o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Que maravilha! Está vendo isso? O poder da graça de Deus, a presença do Espírito Santo. Quando João diz lá em 1,12, aleluias, glória a Deus, que todo aquele que recebe, que crê em Jesus, o Senhor e Salvador, Deus dá a ele poder e autoridade dele ser, viver como filho de Deus, como um santo de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender essa coisa, essa autoridade. Nenhuma autoridade está isenta de unção. As duas coisas estão juntas. Poder e autoridade. De ser feito, de andar como filho de Deus. Nós temos em nossas mãos poder e autoridade. Aleluia. Uma vitória maravilhosa de Jesus Cristo daquela cruz, nos dando essa autoridade agora. Aleluia. Para viver uma vida abençoada e livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pense bem nessas coisas, amado, porque são muito importantes. Aleluia. Glória a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluias. Pois não estáis debaixo da lei, mas sim do poder da graça de Deus. Glória a Deus. Então pense bem a respeito. Eu vou para o último texto que está em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, eu creio que capítulo 1, versículo 5. E a palavra ela vai se confirmando. Ela não se nega. Amém, amados? E Apocalipse, então. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 1. Versículos. Aleluia, chegamos lá. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo. Eu marquei aqui. Aleluias. 1 versículo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo. Aleluias. Versículo, capítulo 5, versículo. Eu vou ler tudo ele. 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Oh, meu Deus. Então, duas coisas importantes que você precisa entender. Que a obra de Cristo naquela cruz, seu sangue precioso, veio para nos libertar dos nossos pecados, ou do poder do pecado que nos escravizava e que não permitia andar de maneira correta. Éramos derrotados por causa disso. E o pecado, ele reinava em nossa vida. Significa, ele nos dominava. Aleluias. Mas diz a palavra de Deus. Aleluias. No versículo 5 do capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluias. Glórias a Deus. Então aqui 3 textos importantíssimos para a nossa vida espiritual, para você assumir a tua identidade. E não basta nisso. Todos somos pecadores. Eu fui numa pregação de um pastor que veio não sei de onde, mas era famoso. Não vou dizer nome aqui. Esse sujeito ele chega no princípio da sua pregação e diz: igreja é lugar de pecadores. Houve um amém total. Digo mais uma vez para você, é muito fácil isso dizer. Porque aí eu me auto-justifico com isso. Mas isso não é verdade. O que ele falou não é verdade. Aleluia. A igreja de Jesus Cristo é santa. Amém, amado? Ela é santa. É claro que
No dia de hoje, naturalmente, ali está o joio e o trigo. Mas não quer dizer que o joio e o trigo são iguais. Portanto, todos são pecadores, entre aspas. Tem que ter o entendimento. Glória a Deus. E, portanto, então, amado, precisamos refletir bem a respeito dessas coisas. Aleluia. A respeito dessas coisas. E não ir na onda das coisas. Precisamos ter sabedoria, discernimento e dependência no Espírito Santo sobre estas coisas. Aleluia. Então, veja bem, o que é a igreja? Agora, reunida, estamos ali reunidos. Glória a Deus por isso, é necessário. Agora, você vê que ali está a igreja, está ali os santos de Deus. Mas a porta está aberta. Isso traz uma figura, um símbolo. Significa que o reino de Deus está aberto para todos. E é claro que jamais poderia estar fechado. Porque o que Deus mais quer é que todos ouçam o Evangelho e sejam salvos. Então, por isso que a igreja se reúne sempre dessa maneira. Não existe alguém na porta para pegar a identidade e dizer tu pode entrar, tu não pode entrar. Então, traz uma figura espiritual. Amém, amado? Todos são bem-vindos. Mas o que é isso? É a igreja. São os santos de Deus reunidos para prestar culto a Deus, para ouvir a palavra de Deus, mas também dando a oportunidade a todo aquele que está perdido, escravo do pecado, para vir ouvir o Evangelho e ser liberto do poder do pecado, do poder de Satanás, e serem pessoas livres que nem nós. Porque se o Filho o libertar, verdadeiramente será livre. Aleluia. E esse é o processo da igreja. Mas dizer que a igreja é pecadora, isso é outra coisa. Eu quero findar isso, aleluia, pela palavra de Deus, amado, com relação a essa questão da igreja. Aleluia. E já aprendemos alguma coisa. Existem os santos, existe também o joio, que está ali infiltrado. Né? Mas também aprendemos, aleluia, que a porta aberta significa, né, a oportunidade para todos. Então o reino está aberto para todos. E há de nós se fechar a porta. Isso é muito sério. Amém, amados? Fazer culto de porta fechada? Claro que não. Amém? Nós temos que sempre estar nessa expectativa de pessoas virem e ouvirem a palavra de Deus. Tem que ser o nosso maior desejo. Aleluia? O que é o palpitar do coração de Deus. Então, essa engrenagem, esse simbolismo, essa figura, já está bem, não é, discernida em nosso ser. Aleluia? Muita coisa teríamos para falar, mas aquilo que eu queria colocar, eu coloquei. Reflita muito bem sobre essas passagens. E não aceite essa condição de pecadores. Aleluia. O que é um santo para Deus? De que maneira ele nos vê como santo? Primeiro, posição espiritual em Cristo. Receber Jesus como Senhor e Salvador. Se arrepender dos seus pecados. E ser batizado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo não é tudo. Ele é a consolidação de uma decisão. Ele é muito importante, mas nada ele é sem uma decisão, sem o morrer para este mundo e nascer para Deus. Cuidado. Aleluia. Então veja essas questões. O que é ser santo? Segundo lugar, é ter essa atitude. Vós, tornai-vos vós santos. Significa uma decisão e uma posição de viver a partir daí, do batismo, uma nova vida. Ter uma aliança de fato. Ser santificado. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É o processo de Deus acontecendo em nossa vida, como já falamos já. Aleluia! Essa rendição nossa que é necessária. E esse novo viver, aleluia, como nova criatura em Cristo. Aleluia! Então, aí está as questões que nós precisamos entender. Uma vida com Deus de verdade.
Glória a Deus. Então, veja, quando nós temos uma aliança, quando nós temos uma posição bem definida, vivenciando uma nova vida, observando a palavra de Deus, dependência do Espírito Santo, nessa condição, nessa estrutura, aleluias, quando nós nos submetemos ao tratamento de Deus, isso significa uma vida de santificação. Mas ser santo acontece quando nós definimos nossa vida. Nós entramos no reino, nascemos da água e do Espírito. Então, nós passamos e recebemos um novo título, uma nova identidade. Filho de Deus, santo de Deus. Então agora